Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo do nosso curso de CAD no software Autodesk Fusion 360, onde nós estamos projetando uma válvula globo, nós vamos finalizar o projeto fazendo todo o detalhamento dele no ambiente Drawing. Antes de começar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, eu já tenho o projeto pronto do detalhamento aqui da válvula globo e nós vamos fazer passo a passo esse projeto, tá? Então ele fica num arquivo diferente, tá bom? E depois você consegue exportar ele para um PDF também, igual esse aqui. Então o resultado do que nós faremos hoje é basicamente o que a gente está enxergando aqui, tá ok? Nós vamos fazer o detalhamento aqui das vistas de cada peça. De acordo com a complexidade de cada peça, nós vamos precisar de utilizar ferramentas diferentes. Por exemplo, algumas peças a gente pode representar com um corte apenas, outras peças a gente pode fazer uma vista e um corte, tranquilo? Tem peças que a gente precisa de uma vista só sem corte, tá? E por aí vai. E eu espero que a partir disso vocês consigam aplicar os conceitos que a gente vai ver aqui em outros projetos, tá bom? A princípio, eu posso trabalhar aqui com um projeto aberto. Para eu começar a fazer um novo detalhamento, um novo projeto aqui de desenho, eu vou migrar aqui para o ambiente Drawing e aí eu seleciono a opção aqui From Design. E aí aqui eu vou escolher a opção aqui A2, tá? O tamanho da folha. Eu já testei aqui antes. A3 eu achei que ficou um pouco apertado, então vou fazer com A2, beleza? E vamos dar OK aqui. Beleza, ele já está abrindo aqui para a gente o ambiente desenho, o ambiente drawing, e aqui é um ambiente diferente do que a gente havia trabalhado até o momento, tá? Então nós vamos aprender tudo do zero. Basicamente, ó, inicialmente, como eu estou fazendo aqui um desenho a partir de uma montagem, ele já me dá a opção de começar inserindo aqui uma vista, tá? Então com essa janela aberta aqui eu vou mudar algumas coisas aqui. Para esse desenho aqui, pelos testes que eu já fiz, vai ficar melhor a gente inserir aqui essa primeira vista em escala 1:2, tá? E eu vou colocar ela em perspectiva aqui. Essa perspectiva aqui, ó, NE, tá? É a que eu acho mais interessante. E aí eu vou colocar ela aqui no canto inferior. Depois eu posso selecionar aqui se eu quero só as arestas visíveis ou se eu quero ela sombreada. Eu vou colocar sombreada que eu acho que fica legal, tá? Sem arestas ocultas. Então, da forma que a gente está vendo a previsualização, vai ficar, beleza? Mas fica a seu critério testar outras opções aí, tá bom? E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma outra vista da montagem, só que em corte. O que acontece? O corte aqui no Fusion 360, a gente tem que ter uma vista de referência. Na maioria dos softwares CAD é assim. Mas se você trabalhar, por exemplo, pensando nas normas, você pode ter um corte de montagem sem colocar na folha ali de apresentação do seu projeto aquela vista de referência. Então eu vou deixar essa vista de referência fora da área, que aí quando a gente imprimir e exportar o PDF, essa vista de referência não vai aparecer, beleza? Então eu estou trabalhando aí pensando nas normas, já vi muita gente fazendo isso aí também em CAD. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, em Base View eu insiro uma vista, beleza? Eu vou sempre trabalhar aqui em escala 1:2, tá? E aqui eu vou colocar uma vista superior, beleza? Eu vou colocar aqui embaixo, na verdade. Pronto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, Section View, e vou traçar uma linha de corte. Primeiro eu seleciono aqui a peça, agora eu vou determinar uma linha de corte. Então pego uma referência, por exemplo, aqui no ponto médio dessa aresta, não clico ainda, arrasto para a esquerda, agora sim clico, vou até o final aqui. Eu poderia fazer um corte mais complexo, mas nesse caso é um corte simples, então eu já finalizo aqui, ou então botão direito e Enter, e aí agora já aparece para mim aqui o corte, ó. E aí eu vou simplesmente colocar ele aqui mais ou menos no meio da peça, só que aqui tem algumas opções. Eu vou dar um OK aqui só para vocês verem o resultado, se eu fizer dessa forma aqui, do jeito que está. O que acontece? Corte em montagem, a gente não costuma cortar, isso é norma, eixos, tá? Eixos, parafusos e outros componentes de fixação. Então eu vou voltar lá e definir quais componentes que eu quero cortar, beleza? Então eu vou dar um duplo clique, ou então se você quiser botão direito e Edit, você volta aqui na edição dessa vista. E aí aqui embaixo, ó, eu posso selecionar os objetos a serem cortados, tá? Então, tudo que for eixo aqui, ó, eu não vou cortar. Esse eixo eu não corto. Pilares eu também não vou cortar, pino eu não vou cortar, e aí esses componentes de fixação aqui no final também não. E aí vocês vão ver que a gente vai ter um pequeno problema. Acho que talvez vocês já estejam vendo aí esse problema na previsualização. Qual que é o problema? É o seguinte, o Fusion está com um pequeno problema aqui, ó, quando eu deixo de cortar esses dois parafusos, não está achurando essa parte do nosso corpo, e eu não desmarquei o corpo.
gráfico. Então eu não sei o que está acontecendo, né? É um erro aí do programa, tá? Infelizmente. E aí eu fiz um recurso aqui, fiz uma adaptação. Isso aqui eu posso tirar essa identificação também, tá? Tudo que está fora aqui não precisa ficar organizado. Estou interessado é na vista que vai ficar aqui em corte. Mas enfim, eu fiz um recurso aqui para eu conseguir deixar essa parte achurada. Então vou editar aqui de novo e vou marcar esses dois componentes aqui, ó, M18 por 40, que são justamente esses dois parafusos. Tá? Só para ele achurar aqui. Aqui também infelizmente está acontecendo esse problema. Essa peça aqui que é a ponte, deveria estar achurada aqui, mas parece que na hora que eu tirei aqui o eixo, ele tirou a achura aqui. Mas aqui eu vou deixar infelizmente, tá? E aqui eu vou remediar de outra forma. Se vocês quiserem tentar fazer com o eixo também, pode tentar, fiquem à vontade. Beleza. E aí, o que eu vou fazer para retirar a achura aqui dessas duas peças, desses dois parafusos? Eu vou simplesmente dar um duplo clique nele aqui, ó, e aumentar esse fator de escala aqui. Por exemplo, eu vou colocar um valor bem alto aqui, 5.000, por exemplo, e aí as linhas de achura não vão aparecer, ó. Beleza? Então essa é a ideia que eu tive aí para tentar trabalhar dentro do que a norma propõe aí. É a mesma coisa aqui. Pronto. Agora é o seguinte, pessoal, para identificar essas peças aqui, ó, a gente pode utilizar de balões e uma tabela aqui, né, que é uma lista de materiais, Bill of Materials. Então eu vou clicar aqui em Table e vou simplesmente selecionar a vista aqui, ó. E aí eu vou colocar a tabela do projeto aonde eu quiser. E aí tá pronto, ficou legal aqui, né? E a identificação aqui, o número das peças é de acordo com a ordem que nós fizemos o desenho lá. E aqui, ó, interessante que se você fazer as peças e já colocar o nome delas certinho lá no seu projeto, você vai ter elas aqui corretamente identificadas, tá? E aí aqui eu só vou fazer o seguinte, ó, só vou editar essa tabela aqui, dei um duplo clique nela e vou tirar essa coluna aqui Description, porque a gente não precisa de colocar nada aqui. Eu acho que o nome e o material para esse projeto especificamente é o suficiente, tá? Aqui eu posso, se eu quiser, esticar um pouquinho aqui para essa última coluna aqui, né, não ficar com as linhas da forma que tá. Acho que assim tá bom, se vocês quiserem ainda pode esticar, mas como a gente está com bastante espaço aqui na primeira folha, eu acho que assim tá legal. E essa é a folha de apresentação aí, uma proposta de folha de apresentação. Dependendo do desenho que você tem, né, talvez não seja interessante colocar essa vista em corte. Essa aqui, como tem muitos detalhes internos, né, eu acho que é interessante colocar em corte. Aí vai depender do projeto, enfim, geralmente uma perspectiva, uma outra vista ou em corte, enfim, ou frontal, para você ver ali todas as suas peças e a lista de materiais, né, com os respectivos balões. Eu posso aqui colocar mais detalhes aqui na nossa legenda, mas eu vou simplesmente colocar aqui só a escala, tá bom? Do nosso desenho. Escala 1:2. Beleza? E aí você poderia colocar mais detalhes aí. Enfim, o meu nome já veio automático aqui, porque já está no Fusion, né? E o nome do projeto de acordo aqui com o que eu tinha salvo. Beleza? Finalizei então a primeira folha. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova folha. Para abrir uma nova folha, eu vou clicar nesse mais aqui, ó. Pronto. E agora sim nós vamos começar a detalhar peça por peça. Então vamos lá, ó. Sempre aqui, inicialmente em Base View, tá? E aí vou colocar aqui na folha inicialmente, colocar sempre nessa escala de 1:2. E eu vou fazer uma vista top aqui inicialmente. Só que o que acontece? Quando eu quero detalhar uma peça, eu sempre vou inserir aqui a montagem completa, né? Mas se eu quero, por exemplo, o corpo, é só eu desmarcar as demais aqui, ó. Então nós sempre vamos fazer isso. Eu vou fazer na ordem. Eu começo com o corpo, depois vou para a válvula e assim, de acordo com a ordem que está aparecendo aqui pra gente, beleza? Que aí a gente não corre risco de esquecer de alguma peça. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um corte, né? Então, vou deixar essa referência aqui de fora, porque eu quero representar o corpo só com um corte, que já é o suficiente, beleza? Conforme no livro que eu peguei de referência para fazer esse projeto. Eu vou colocar ele aqui em cima. Aqui eu posso mudar o identificador, ó. Vou deixar B mesmo. Vou trazer para cá, ele vai vir com essa identificação aqui, mas eu não preciso disso. E aqui, ó, o corte ele fica vinculado à vista base. Então, se você achar que está muito no canto, você quer movimentar, você tem que movimentar a vista de referência, tá? E aí depois aqui você pode mover na vertical. Então, por aqui tá bom. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer inicialmente? Ó, quando eu tenho furos, eu tenho que ter linhas de centro. Então, aqui eu sei que é furo. Ó. Então, eu pego essa ferramenta para colocar linhas de centro aqui. Simplesmente dou um clique aqui nas linhas externas aqui do furo, beleza? Aqui também. E pronto. Essa aqui eu posso esticar ela. Beleza? E é isso. Agora é cotas.
Cotas a gente tem várias ferramentas aqui, ó, que eu mais vou utilizar é linear, mas a gente vai ver a utilização de outras por aí, beleza? Então eu vou começar daqui, ó, clico nesse ponto, clico nesse, pronto, ele já pega as dimensões de acordo com o que a gente fez, beleza? Aqui também, vou cotar daqui até aqui. Beleza, aí o que acontece? Essas dimensões aqui são de diâmetros, né? Então, eu vou colocar, dar um duplo clique aqui, ó, e colocar o símbolo de diâmetro na frente. Beleza? O Inventor ele tem uma ferramenta de aproveitar as dimensões do esboço. Felizmente o Fusion não tem. A parte de desenho do Fusion é um pouco pior que do Inventor. Mas, de qualquer forma, lá no Inventor, quando a gente fazia isso, a gente tinha que organizar, né, as dimensões, então de qualquer forma também dava bastante trabalho. Aqui eu vou cotar esse furo, só que o que acontece? Aqui eu utilizei uma ferramenta Role lá e coloquei um furo com uma determinada configuração, que na verdade é um M18, então eu não vou aproveitar essa dimensão não, vou colocar aqui, ó, apaguei e vou colocar manualmente um M18. Então não tem problema fazer isso, porque eu sei que é um furo M18. É que quando eu coloco lá no CAD, lá na parte de design, um furo com a ferramenta Role, ele altera a dimensão do furo, por causa dos filetes da rosca, né? Mas enfim, sei que a norma eu tenho que cotar dessa forma, senão a pessoa que pegar o projeto não vai entender. Ficou faltando aqui esse furo aqui, né? Beleza. Agora vamos cotar aqui desse ponto até nessa linha de centro aqui para a gente ter uma referência. Botão direito arrastando para cima, eu repito a última operação, tá? Aqui, furo de 16 milímetros. Aqui, como não é roscado, eu posso simplesmente colocar aqui o símbolo de diâmetro. Vou cotar isso daqui também. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Agora eu vou cotar um raio aqui, então seleciono uma ferramenta de cota específica, essa daqui, ó. Então, vou cotar esse raio aqui, 190, beleza? E esse interno aqui, poderia ter cotado a espessura, mas vou cotar os dois raios, beleza? Continuando aqui com as dimensões lineares, vou cotar aqui. Aí, sempre que você tiver uma dimensão passando por uma linha, você pode clicar na cota aqui, ó, e tentar mudar de lugar o número. É só clicar e arrastar. Novamente aqui, Linear Dimension, daqui até aqui, na vertical. Botão direito arrasto para cima, então essa cota aqui, mais uma vez dimensão linear, daqui até aqui na vertical, esse furo aqui, ó, poderia cotar do outro lado, né, só que como já tem duas lá, enfim, a gente tem que ir tentando organizar as cotas para não ficar tudo muito embolado, né, então por exemplo, essas duas eu coloquei aqui, porque aqui eu já tinha colocado os diâmetros, né, então você tem que tentar distribuir bem suas cotas aí, para o desenho ficar organizado. Então dessa peça seria isso basicamente, tá? Agora é o seguinte pessoal, eu vou colocar aqui uma vista da série de válvulas, só que antes, se vocês quiserem conferir aqui, ó, em preferências, preference, como que tá aqui o seu diedro, você vai vir aqui em Drawing, tá? E aí aqui, ó, em Norma, Standard, geralmente vai estar assim, ó, Inherit from Design, tá? E aí ele vai puxar lá do seu design. Só que lá como a gente não define diedro, eu prefiro colocar aqui ISO, e aí ele já me mostra aqui, ó, que está no primeiro ângulo, que é o primeiro diedro. Então, se eu quisesse mudar, era só marcar, se tivesse terceiro, por exemplo. E beleza, aqui unidade eu vou deixar do design, porque eu sei que lá eu fiz tudo em milímetro, tá? E vou manter aqui em milímetro, beleza? Então, pronto. Agora eu vou colocar aqui mais uma vista da nossa montagem, vou colocar aqui na escala de 1:2. Beleza, vou colocar por aqui, depois a gente vê direitinho. Vamos ocultar aqui várias peças, vou deixar só a sede de válvula que é a segunda. Pronto, minimizo isso. E agora eu vou trazer isso daqui para cima, tá na vista frontal, e vou fazer uma projeção. Então se eu quiser criar uma vista que seja lateral, enfim, ou superior com base nessa daqui, é só eu clicar e puxar para onde eu quiser, até perspectiva. Fica bem interessante aí de fazer. Então eu vou fazer aqui uma vista superior, que a gente posiciona geralmente abaixo. Geralmente não, tem que ser abaixo da frontal no primeiro diedro, né? E vou colocar, olha só, a referência, né? Ela é a base aqui para superior que a gente acabou de fazer. Se eu clicar na referência aqui, duplo clique, e colocar aqui com linhas ocultas, visíveis, né? Ele vai fazer elas tracejadas, aí a superior também vai ficar. Ela ficou as mesmas propriedades. E agora eu vou colocar aqui algumas cotas. Vou começar aqui cotando esse ângulo, tá? Essa vista poderia ser representada em corte, mas eu preferi colocar assim, né? Porque o Fusion
ele vai cortar a ranhura e por norma a gente não corta. Eu poderia fazer uma linha de corte mais complicada, vindo até aqui, depois trazendo para cima. Eu já até fiz isso algumas vezes, mas dessa vez eu preferi colocar aqui as duas vistas, tá bom? E vou cotar aqui essa dimensão. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer uma outra cota para essa parte aqui de baixo, eu vou clicar aqui em Chain Dimension, e aí eu clico nessa cota aqui, clico nesse ponto, botão direito, ok. Pronto, ficou essa com 82, só que ficou por cima da de 8, né? 32 na verdade. Vou trazer a de 8 aqui para cima, beleza, e tá aqui 32, pronto. Eu vou cotar aqui também, ó, daqui até aqui assim na vertical com 2 milímetros, tá? E aqui eu vou cotar alguns diâmetros. Então, para cotar diâmetro eu tenho uma cota também quando é círculo. Quando não é círculo e é diâmetro eu coto normal, linear e depois eu coloco símbolo. Mas aqui quando é já circular, aí ele já coloca o círculo pra gente. Então eu vou cotar essa daqui, tá? Com 132. Essa aqui com 100. A gente pode colocar aqui assim, ó. Vamos cotar essa daqui também. 120, e aí já é suficiente, porque essa aqui já tem o ângulo, né? Essa aqui eu já acabei de cotar, eu só vou cotar essa espessura agora aqui, da ranhura, tá? Pronto, então tá aí as duas vistas da válvula, depois a gente vai organizando melhor. Eu vou fazer agora a próxima vista, também com escala aqui de 1:2, né? Deixar somente agora nossa válvula e ocultar as demais. Só que essa daqui, ela fica melhor em corte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique nela, vou colocar superior, o top, né? Vou levar ela para fora aqui, vou fazer um corte nela e eu vou colocar o corte lá dentro da folha, beleza? Então, pego uma referência aqui, coloco inicialmente aqui fora e agora eu trago ele aqui para dentro da folha. Só essa referência que a gente não precisa. Agora vamos cotar. Linear. Se você der zoom, fica mais fácil de trabalhar, de posicionar, tá? As cotas. Botão direito arrasto para cima, eu repito. Aqui eu também tenho cota. Daqui até aqui também. Aqui na verdade eu não sei por que dá essa diferença, mas seria 50. Então eu vou apagar o que ele puxou do desenho e colocar um 50 aqui. Aqui é 6. E daqui até aqui seria o exato, aqui seria 9, né? De vez em quando dá umas pequenas diferenças. E aí eu esqueci aqui de colocar, que aqui é furo, né? Eu vou aumentar um pouquinho. E aqui também nessas duas eu esqueci disso. Então aqui eu vou ter, ó, uma linha de centro. E aqui quando é assim, aparece o círculo, é só clicar no círculo maior, geralmente, pronto, ele coloca pra gente. Peça. E uma outra coisa que eu estou esquecendo também são os balões, ó. Eu posso colocar um balão para identificar cada peça. Então vamos colocar aqui para todas essas peças aqui. Aqui eu só coloco em uma vista, tá? E aí o balão vai ter correspondência lá com nossa primeira folha, tá? Olha só, toda vez que eu mudo de folha, ele maximiza isso daqui. Então toma cuidado, tá? Para você não fazer modificações erradas aí. Então minimizei tudo. Agora sim, vamos colocar aqui a próxima vista, 1:2, novamente. E vou ocultar aqui todas as peças, exceto o eixo. Beleza. Tá aqui o nosso eixo. O eixo também eu acho que uma vista é suficiente. E agora é só colocar as dimensões. Começar aqui com dimensão linear. Aqui ó, também ele vai colocar uma cota quebrada, porque aqui é uma rosca M18, então eu apago e simplesmente digito, tá? Vou colocar aqui nesse rasgo de chaveta 6. Aqui é 20. Vou colocar o 20 para fora aqui. E a última aqui, 25, sempre colocando o número aqui para fora, para não ficar em cima das linhas. E agora, nós vamos fazer uma aqui assim, tá? Na vertical. Aqui é exato, também é 25. Tem umas pequenas diferenças que aparecem às vezes quando a gente coloca um recurso diferente aqui. A gente pode corrigir. E agora eu vou fazer aqui em cadeia, ó. Então pego o chain, depois eu pego até nesse ponto, depois até nesse, depois aqui até o fim dessa rosca quadrada e botão direito, ok. Aí aqui nessa rosca aqui, posso cotar também aqui a largura do filete, tá? Que é 3, e o passo da rosca. É óbvio que o passo é 6, mas eu vou cotar assim mesmo. Beleza, eu vou cotar aqui esse diâmetro
esse furo aqui que vai um pino. Vou cortar aqui essa altura aqui, ó, daqui até aqui. Aí se ficou aqui, você pode mudar. Beleza, vamos continuar aqui. Vou inserir agora uma vista da tampa, tá? Já vou colocar aqui, vai ser uma vista superior. E vamos desmarcar todas aqui, exceto a tampa. E é o seguinte, pessoal. Eu preciso de colocar aqui linhas de centro, então clico aqui. E aí tem um outro tipo de marca aqui de centro, que é o seguinte: quando você tem furos posicionados num padrão circular, é importante você ter esse padrão aqui também de linhas de centro, tá? Então vou clicar aqui nesse primeiro furo, nesse segundo furo, nesse terceiro, nesse quarto. Pronto, ele já identificou ali que era o último, botão direito, ok, beleza. Agora eu vou fazer isso para esses dois aqui, tá? Esse e esse, só que aí quando é só dois eu preciso de uma referência, então vou clicar aqui em Select, que é o centro na verdade, e posso colocar Full aqui para ele fechar, e a mesma coisa para esses dois menores aqui, tá? Mesma coisa, tem que selecionar uma referência e vou colocar um Full aqui para ele completar. Eu vou fazer aqui também um corte antes da gente começar a cortar, e vou posicionar esse corte acima aqui. Beleza, achei que ficou um pouco para o canto aqui, vou trazer um pouco para a esquerda aqui, que a linha de corte também a gente pode mudar um pouquinho aqui, tá? Beleza, agora eu vou começar cortando os diâmetros aqui, então eu vou cortar tudo aqui, ó, nessa vista, exceto esses dois aqui que eu vou cortar ali na outra vista. E aí agora eu vou fazer o seguinte, diâmetro novamente, vou cortar alguns furos aqui. Aqui são 4 furos, né? Então vou editar aqui, vou colocar 4 vezes, beleza? Vou cortar esse outro aqui também. Esse aqui é um roscado, por isso que ele fica todo quebrado, né? Então é 2 vezes M20. E para finalizar, menor aqui, que é M10. Então 2 vezes M10. Agora nós vamos cortar aqui algumas dimensões. Primeiro colocar linhas de centro aqui. Beleza, vamos começar aqui com essas dimensões lineares aqui, ó, aqui na vertical. Na verdade, aqui o ponto final aqui eu posso trazer para cá, beleza? Porque a linha que é auxiliar de corte não pode ficar por cima das linhas aqui do desenho. Vou repetir esse comando e vou fazer aqui essa cota, que também tem 9, e agora aqui e daqui até aqui. Vou dar um duplo clique aqui e vou colocar um símbolo aqui de diâmetro, aqui também. Beleza, vamos colocar aqui nessas últimas peças aqui o balão, né? Então ficou faltando aqui no eixo e também aqui na nossa tampa. Vamos continuar então, vou colocar aqui mais uma vista, vou ocultar aqui. Vou trazer o pilar aqui para o canto. Agora sim, vamos cortar. Então aqui é M20. Vou colocar aqui também a linha de centro, né? Cortar todo o comprimento aqui. Aqui por causa do detalhe que eu coloquei ali, dá um pequeno erro nessa dimensão, mas é 152, tá? Vou cortar também daqui até aqui. E aqui também é com 20. Pronto, vamos colocar a próxima vista. E aí vou ocultar várias aqui. Essa vista aqui também acho interessante colocar duas. Então, eu vou colocar aqui essa como sendo a superior, tá? E vou fazer um corte. Tá ótimo, vamos colocar aqui umas linhas de centro, né? Aqui eu posso pegar esse e esticar aqui, ó. Tá, pessoal? Beleza, vamos cortar então. Vou cortar aqui no raio. Aqui eu vou cortar daqui até aqui. Aqui, ó, eu tenho que cortar daqui até aqui, ó. É 30, só que é uma rosca, né? Vou colocar aqui, ó, M30, tá? E eu posso tirar isso daqui de cima da linha de centro. Daqui até aqui. M20. Daqui até aqui. 60. Daqui até aqui com 5. Aqui é bom colocar diâmetro, né?
E para finalizar aqui a altura, né? 20. Então seria isso, beleza? Vamos continuar então. Deixar a bucha agora. Aí a bucha, uma vista só é o suficiente, eu só vou dar um duplo clique e colocar aqui com linhas tracejadas. Poderia fazer um corte e deixar também a referência do corte fora da folha, tá? Só que eu vou fazer assim, avaliar um pouco. E vamos dimensionar aqui. Então basicamente seria isso, tá? Vamos colocar balões aqui nessas peças que a gente acabou de colocar. Essa peça aqui eu acho interessante ter duas vistas, então botão direito, vou mudar aqui para top, vou trazer ela para cá assim, e vamos fazer um corte. Linhas de centro. Beleza, vamos só colocar aqui o balão para identificar. Pronto, mais uma vista. Vou deixar o pino agora. Esse aqui eu vou colocar a vista direita, tá, pessoal? E aí vamos cortar aqui as duas dimensões. E aqui, como é um pino de seção circular, né? Coloco aqui o símbolo. Beleza. Identifico. Deixar o colar. Tá acabando porque os componentes de fixação a gente não precisa fazer, tá? Pronto, colar. Vou deixar aqui, ó, com esta vista aqui com as linhas tracejadas visíveis. Aqui é o diâmetro do pino, né? Então não tem necessidade de colocar, tá? Essa cota aqui do furo. Deixar a roda agora. Só que a roda também eu vou deixar uma vista só e é um corte. Então o que eu vou fazer aqui é passar essa daqui para top superior, né? Vou colocar ela aqui embaixo e fazer um corte nela, fora da folha. E aqui a gente faz a linha de corte para gerar nossa vista de seção, beleza? Só um detalhe aqui, ó, eu não vou cortar essa parte aqui que é como se fosse, não é uma ranhura nesse caso, né, mas também é um elemento que a gente não costuma cortar. Então eu vou passar reto aqui, ó, por cima. E da hora que eu passasse reto ali, o CAD já identificasse o elemento que eu não corto. Mas infelizmente ele não faz isso. Deixa eu pegar uma referência aqui. E o restante aqui eu posso cortar. Tirar só essa identificação. Beleza, falta uma última peça, que é a nossa chaveta, super simples. Além da chaveta, faltava mais uma peça, pessoal, que é esse pino aqui, ó. Já fiz ele sem gravar o vídeo, eu acho que vocês pausando aí vocês conseguem adicionar as cotas com base em tudo que eu ensinei, tá? E pronto, tá finalizado o projeto. Eu só voltei um pouco aqui fazendo algumas correções aqui, por exemplo, tava faltando essa cota aqui, nessa vista aqui eu tinha esquecido de colocar os símbolos de diâmetro, tá? E aí eu vou passando aqui, ó, aqui tava faltando algumas cotas também, aqui faltava símbolo de diâmetro.
E você pode pausar o vídeo a qualquer momento e ver se você esqueceu de alguma coisa, tá? Os símbolos de diâmetro estavam faltando aqui. Aqui é interessante, ó, na chaveta, para mostrar que a seção transversal é quadrada, você inserir esse símbolo aqui de quadrado, tá? Tá aqui, beleza? Aqui também eu acho que estava faltando símbolo, enfim. Dá uma olhadinha em todas as cotas aí com calma, tá? E você pode pausar o vídeo e olhar com calma. O mais importante aqui também é vocês aprenderem os comandos que eu ensinei e aplicarem em outros projetos, beleza? Aqui ainda tem outros comandos que eu não ensinei, por exemplo, se você quiser fazer uma vista de detalhe, você pode clicar numa determinada vista aqui, e aí você define um centro para um raio e define um círculo, e aí você puxa esse detalhe, coloca em uma determinada posição, ele coloca isso numa escala ampliada, tá? E aí, ao invés de você adicionar cotas aqui na peça, você adiciona no detalhe, tá? Lógico, você vai fazer isso quando necessário, quando você tiver dimensões pequenas e você quer detalhar isso numa vista ampliada, beleza? Vou apagar aqui porque nessa peça eu achei que não tinha necessidade. Outra ferramenta interessante, essa daqui, ó, Break View para eixos, para peças que tem uma relação comprimento-largura ou comprimento-diâmetro alta, que aí você determina aqui uma quebra para economizar espaço na sua folha. A partir do momento que você faz isso, ele mantém aquela dimensão, lógico, considerando o objeto 3D de onde você puxou essa vista, mas ele faz uma quebra ali e você economiza espaço na folha, tá? Eu achei que aqui para esse eixo não era necessário fazer, tá? Então vou desfazer aqui. E aqui a gente tem também, né, simbologia de rugosidade, né, de acabamento superficial, de soldagem, e por aí vai, né? Outras possibilidades que para esse projeto aqui não foi necessário. Para finalizar o projeto, nós vamos exportar aqui o PDF. Então eu vou exportar aqui as duas folhas, tá? Eu vou salvar por cima de um arquivo que eu já tenho aqui, desktop. Pronto. Agora se eu quiser ver, só abrir aqui, né? Tá aqui o nosso desenho, tá? A primeira página. E aqui a segunda página, com todo o detalhamento que a gente acabou de fazer, tá? Se você quiser pausar e dar uma olhada para conferir, fique à vontade também. Aqui a parte de cima e aqui mais embaixo, beleza? Então por hoje é só, pessoal. Esse aí foi o nosso vídeo de detalhamento do nosso projeto da válvula Globo. Nós finalizamos esse projeto aí no software Autodesk Fusion 360, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.